Shalom, o meu nome é Fabiana, eu sou casada com o Rony e eu faço parte do Tropa de Elite de Jesus. É uma alegria estar hoje aqui conversando com vocês, trazendo a porção que o Espírito Santo liberou para mim, para eu comunicar para vocês essa noite, amém? Eu gostaria de vocês abrirem suas escrituras, a Bíblia de vocês, em Gênesis, capítulo 1. Nós vamos dar uma percorrida na Bíblia hoje, tá, gente? Gênesis, capítulo 1, e o versículo é o 26. O nome é imagem e semelhança dessa mensagem. Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Até aqui. Então, meus irmãos, nós nascemos a partir do desejo de Deus. Nós somos gerados nele. Antes da fundação do mundo, nele nós fomos gerados. Ele é o Pai dos Espíritos. Porque sabemos que o capítulo 1, nós sabemos que o capítulo 1 de Gênesis trata-se da criação. A criação. A criação foi através do pensamento de Deus e a voz profética de Deus. Ele usou o verbo neste tempo, capítulo 1, até para nos ensinar a respeito da importância de tudo o que nós falamos. O que nós falamos tem poder criativo. O que nós temos criado com as palavras que saem da nossa boca, hein? O capítulo 2 de Gênesis foi a formação de tudo o que Deus havia pensado e proclamado, trazendo à existência as coisas espirituais. Olha que tremendo. Capítulo 1, ele fala aquilo que ele deseja. E o capítulo 2, ele forma. Em Romanos, capítulo 4, e o versículo 17, se vocês quiserem acompanhar, é Romanos, capítulo 4, versículo 17. Diz: como está escrito, eu o constituí pai de muitas nações. Ele é o nosso pai aos olhos de Deus, em quem creu, o Deus que dá vida aos mortos e chama à existência coisas que ainda não existem, como se existissem. Foi isso que aconteceu. Ele chamou à existência as coisas que ainda não existiam. Em Hebreus, capítulo 11, e o versículo 3 diz, Hebreus, capítulo 11, versículo 3, diz assim: pela fé, compreendemos que o universo ele foi criado por intermédio da palavra de Deus, e que aquilo que pode ser visto foi produzido a partir daquilo que não se vê. Que isso fique gravado nas nossas mentes. Que seja um escrito que não saia mais, que não possa ser apagado da nossa mente. Antes de tudo existir, nós fomos o sonho de Deus. Cada um daqui dessa sala e todos aqueles que são filhos foram um sonho de Deus, importantes, filhos dele. Nós somos seus filhos. Antes mesmo de entrarmos no ventre da nossa mãe, Deus nos amou e nos escolheu nele para estarmos na terra dos viventes e aqui fazermos algo esplêndido. Ele não nos chamou ao acaso. Ele nos chamou para fazer algo esplêndido. Porque que esperar de um Deus tão grande? O que esperar de um Deus tão grande, hein, meus irmãos? Em Efésios, capítulo 1, versículo 4. Efésios, capítulo 1, versículo 4, diz: porquanto Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Nós não somos um acidente. Nós temos propósito e nós fomos escolhidos nele. Não há forma de alguém ter sido um mero acaso, não tem sentido, isso não existe. Então, se você, de repente, está pensando algo semelhante a isso, tire de sua mente. Isso não vem de Deus.
Isso pode ser um dardo do maligno. E outra coisa, gente, não importa também a forma como nós somos concebidos. Não importa. Deus nunca erra. Eu quero falar isso novamente. E, não obstante a forma da nossa concepção, ele não erra. Deus não erra. Ele não se atrasa, ele não se antecipa, ele sabe o plano. Confiem. Aqui já algumas dúvidas se dissipam, né? Ah, mas e se o neném nasceu de um estupro? Deus não erra. Amém? Ainda que tenhamos sido rejeitados por nossa mãe ou nosso pai, de repente fomos abandonados, pode ser, né? Largados, deixados. Mesmo assim, ele nos amou. E sobre nós, cada um de nós, ele escreveu todos os dias. Tudo que ia acontecer, está escrito isso no livro. E ele nos viu ainda sem uma formação, sem sermos quem somos. E todos os dias da nossa vida, por ele, foram contados. Tudo, até o tropeço, até a tristeza, tudo, tudo. Nada pega Deus de surpresa, nada. Sabe quando a gente está sozinho no banheiro, ou no quarto, qualquer parte, e a gente tem pensamentos maravilhosos ou pensamentos terríveis? Ele também está ali. Ele não fecha os olhos. Isaías capítulo 49, versículo 16. Isaías capítulo 49, versículo 16, diz o seguinte: haverá mãe que possa esquecer o seu bebê, que ainda mama, e não ter compaixão do filho que gerou. Embora ela possa esquecê-lo, eu nunca me esquecerei de você. Olha que tremendo isso, gente. Em Salmos, capítulo 139, versículo 16, diz: os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado quando nenhum deles ainda havia. Uau! Você consegue ter a noção do que isso significa? Isso é muito profundo, gente, é muito profundo e muito lindo e muito maravilhoso. Quando Deus formou Adão no pó da terra, ele atribuiu em Adão a paternidade divina. Ele é o pai de Adão, ele mesmo formou Adão, trazendo Adão para o contexto de imagem e semelhança do Senhor e Salvador. Em Romanos capítulo 8, versículo 29, diz o seguinte: Romanos capítulo 8, versículo 29. Porquanto aqueles que antecipadamente conheceu, também os predestinou para serem semelhantes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Adão pertencia ao Criador, não é? Ele pertencia ao Criador. Ele tinha um propósito e um caminho definido. Ele não foi feito ao acaso, ele sabia disso, ele tinha comunhão com o Senhor. Deus viu que não era bom, não é? Que Adão estivesse só. Ele disse, né? Não é bom que você esteja só. E ele providenciou uma companheira idônea, também filha do Criador. A imagem, semelhança do Senhor. No entanto, quando houve a decisão de serem independentes de Deus, porque aquele momento que eles decidiram comer daquela fruta que havia sido dito que não era para comer, eles tomaram uma decisão de serem independentes de Deus, pecando contra a vontade do Pai. Houve uma separação, não é? Uma separação, a gente sabe disso, né? Uma ruptura entre Deus e os filhos. Todos, então, a partir deste momento, nasceram nessa condição de orfandade. Todos não recebem Deus como pai, a partir dessa ruptura. Pois essa paternidade celestial havia sido roubada pelo pecado. Vocês sabem que o inimigo ele veio para roubar, para matar, para destruir. Neste momento que Eva e Adão caíram, o inimigo roubou essa paternidade celestial. Então, nós nascemos nessa condição
de orfandade. Então, nós éramos órfãos, caídos, nós estávamos igual a Adão. Quando Adão caiu, ele recebeu esse espírito de orfandade. Esse espírito deixa os filhos de Deus vulneráveis ao espírito da desobediência, ao espírito da religiosidade. Se sentem abandonados, rejeitados, solitários, sentem que não são amados. Isso vem com esse espírito de orfandade. Isso traz insegurança, instabilidade emocional, desequilíbrio, independência, ira, medo, dúvida, desobediência, vida dupla, segredos, rebeldia, confusão, preocupação com a reputação, vaidade e orgulho. Entre outras coisas, mas essas são as principais. A orfandade é um poço de perdição, tirando o propósito eterno do coração dos filhos. Olha o que a orfandade faz, ela arranca o propósito do coração dos filhos. Destrói isso. Nós crescemos como se nós não tivéssemos um propósito eterno. Que a gente vive um dia de cada vez, sem preocupação com a eternidade. A orfandade, gente, é um câncer espiritual. A orfandade, ela traz uma vida infrutífera. O filho de Deus não gera frutos. A vida dele fica parada, ainda que tenha finanças positivas, mas os frutos permanentes, eles não existem. Eles não existem. Eles ficam como uma estátua. Eles são filhos de Deus, mas eles não receberam essa paternidade. A orfandade traz uma visão distorcida sobre o Pai Celestial e sobre toda a autoridade espiritual. Distorce a visão do filho. Esse espírito traz um coração independente. Ele deseja romper. O filho deseja romper. Ele quer saber o seu propósito, ele quer ter conhecimento de quem ele é, mas ele não consegue. Porque esse espírito de orfandade é como se amarrasse ele, deixasse ele preso. O filho debaixo, sob esse espírito, ele tem o desejo de fluir na fluência dele, mas ele não consegue. Ele inicia a fazer as coisas, ele até tem iniciativa, mas parece que não consegue sair do lugar. O olhar do filho debaixo da orfandade, ele permanece em cuidar de si, das suas coisas pessoais, porque a orfandade traz ao coração do filho que ele que tem que prover a si mesmo. Ele que tem que cuidar dele e de sua família. É ele que tem que cuidar de todas as coisas. Ele tem que se proteger, tem que proteger os seus, e ele não consegue confiar em Deus em todas as áreas da vida dele. Não é que ele não quer, ele não consegue. E, às vezes, ele nem sabe que não está confiando em determinada área. E esse filho assume um comportamento de rebeldia, não querendo até, muitas vezes, ser rebelde. Ele não quer ser rebelde, mas ele entrou na rebeldia. Ele está na rebeldia. Mas ele tem uma vida de amor, de adoração ao Senhor também. Mas ele que ainda que cuida das suas coisas. Ele que ainda provê o seu próprio sustento, enfim. E esse olhar, essa decisão, que ele nem sabe muitas vezes, ele transfere para pessoas que o Senhor chamou para estar perto dele. E o filho acaba tomando decisões que lhe parecem serem as melhores. E às vezes até pode ser, mas de repente não foi a decisão que o Senhor queria que ele tomasse. Amém? No entanto, nós recebemos uma nova chance. Jesus veio para trazer a reconciliação. Aleluia! Obrigada, obrigada, Eterno. No entanto, não basta apenas a reconciliação. Confessar Jesus, batizar, faz tudo, lê as escrituras, ora, isso não é o suficiente. Porque existe a necessidade de percorrer um caminho. Existe isso, essa necessidade. É preciso que receber a paternidade de Deus.
Não basta dizer, eu quero ser teu filho, tu é meu pai, ter isso na ponta da língua. É preciso viver isso, entendem? Viver, ter essa experiência. A paternidade dá sentido à nossa vida de filhos. Ela dá sentido. Nós passamos a ter um entendimento que temos que viver o quê? Mediante propósito. Nós não fazemos mais nada se não tem propósito. Nós somos pertencentes ao Senhor. A gente entende profundamente que nós pertencemos ao Criador. E nós entendemos na nossa mente, nosso coração, todo o nosso ser, que a vontade dele é inigualável. E a nossa é tão rasa, tão efêmera. Nós deixamos para trás, então, uma vida de egoísmo, onde nós pensamos que nós temos que nos prover, que nós temos que nos cuidar. Nós deixamos isso aí para trás. E nós o que passamos a identificar com muita clareza que os planos de Deus são muito maiores, são muito excelentes. A paternidade, ela tira a lente do eu, sabe? Do cuidar de mim. E a gente passa a olhar o outro, assim como diz as Escrituras. Não é? Quando Jó orava pelos amigos, Deus não restaurou a vida dele? Entre outras coisas. Então, logo após a queda, Deus promete algo maravilhoso à humanidade. Lá em Gênesis, capítulo 3, versículo 15, diz o seguinte, aqui é uma chave grandiosa, é o proto-evangelho, né? É uma promessa do Senhor, que diz que ele colocaria inimizade entre a mulher e o filho. E o filho ia ferir o inimigo na cabeça. É o proto-evangelho. Ele estava anunciando Jesus aqui, em Gênesis capítulo 3, versículo 15. Então, em Josué, capítulo 23, versículo 14, diz assim, agora estou prestes a ir pelo caminho de toda a terra. Vocês sabem, lá no fundo do coração e da alma, que nenhuma das boas promessas que o Senhor, o seu Deus, fez, deixou de se cumprir. Todos se cumpriram, nenhuma delas falhou. Por que eu trouxe esse versículo? Para dizer que aquilo lá, aquela promessa lá de Gênesis capítulo 3, versículo 15, foi cumprida. Jesus veio e ele feriu sim o inimigo na cabeça. E nós estamos o quê? Caminhando através da obra já cumprida por Jesus. Porque quando Jesus estava na cruz, ele disse o quê? Tetelestai. Tetelestai significa estar consumado. Tudo já está consumado. Amém? E isso que tem que entrar na nossa cabeça. Quando isso entra na nossa cabeça, a nossa consciência de reino aumenta. Amém? Então, Deus, ele cumpriu essa promessa, ele cumpriu na íntegra essa promessa. E nós todos que estamos nessa sala, e não apenas nós, mas aquele que confessou Jesus como seu Senhor e Salvador, foi reconciliado com o Pai. Não precisa mais de um sumo sacerdote entrar no Santo dos Santos, nós podemos entrar agora. Todos nós temos a chance e a possibilidade de entrar a qualquer momento que nós quisermos. Mas só que, veja, depende de nós, individualmente, entrar para a família de Deus. Uma coisa é ser reconciliado, outra coisa é entrar para a família de Deus, receber a paternidade. E com isso, nós sabemos o quê? A nossa identidade. Não tem gente falando assim, porque tem que ter paternidade para conhecer sua identidade. É desta forma que se conhece a identidade. É reconhecendo, é recebendo essa paternidade de Deus, conhecendo ao Senhor. E aí, consequentemente, nós vamos nos conhecendo, sabendo quem somos. Não tem uma pergunta assim, qual é o meu propósito? Qual é o meu chamado? Esse é o mistério, gente, sendo revelado. Nós temos que decidir ser curados do câncer espiritual, da orfandade. Nós temos que tomar essa decisão. Nós temos. E como é que isso acontece? O que eu tenho que fazer? O que nossos irmãos têm que fazer? Tem um antídoto para isso. Tem um remedião para isso, gente. Para curar esse veneno, essa coisa podre, que o nome é
obediência. Obediência. Tá, você sabe, nós sabemos tudo, mas aqui tem uma chave, que ele lindamente está nos desvendando. O remédio da obediência, o que ele faz? Ele traz uma cura de forma gradativa. Não é assim, ó, eu aceito a oportunidade de Deus, eu entro para a família de Deus, eu sou obediente, está tudo pronto. Não, é gradativo, é gradual. Curar isso é gradual. O que isso faz? Ele ressignifica cada faceta do Filho de Deus. Cada partezinha nossa vai tomando outro significado, de forma gradativa. Antes nós éramos rebeldes, agora nós somos o quê? Herdeiros. Herdeiros. Administrando as doses de obediência, nós vamos perdendo a característica de não pertencimento da família de Deus. E vamos sendo conferidos acerca da semelhança de Cristo, o varão perfeito. E o tratamento medicamentoso da obediência é realizado em 3 etapas. Olha a chave aí. São 3 etapas. A primeira etapa se refere a níveis, né? E 2 níveis de obediência. Primeira etapa, são 2 níveis de obediência, e nós podemos ver isso lá em Levítico, capítulo 26. Levítico, capítulo 26, e o versículo é o 3, que diz assim: se andares nos meus estatutos e guardardes os meus mandamentos, e os cumprirdes, amém? Ó, se andardes nos meus estatutos, e guardardes os meus mandamentos. Percebam que esse texto, ele se refere a obedecer o quê? Estatutos e mandamentos. São 2, não é? São 2. Então, isso aponta para 2 níveis de obediência. São 2 níveis de obediência. E com isso é liberado o quê? Se vocês lerem esse capítulo, vocês vão entender que ele já vai liberando coisa aqui, gente. Deus libera chuva no tempo certo. A terra volta a ter a sua força. E a árvore passa a dar fruto. Isso está ali no versículo 4. Então, o que significa? São bênçãos decorrentes dessa obediência de 2 níveis, né? Envolve o quê? Sarar o clima. Começa a sarar o clima. Sara a terra, começa a sarar a terra. E os frutos começam a sarar, ou seja, a gente começa já a dar frutos. Amém? Então, quando nós crescemos nessa etapa, né, nessa primeira dose de remédio, do antídoto contra esse veneno, nós passamos, então, para a segunda fase do tratamento, a segunda fase do tratamento, do recebimento da paternidade de Deus. E aí, a coisa começa a estreitar. Vamos lá para Deuteronômio, capítulo 11, versículo 1. Deuteronômio, capítulo 11, versículo 1, onde estabelece 4 níveis de obediência. 4 níveis de obediência. Olha só. Amem o Senhor, o Deus de vocês, e sempre guardem os seus preceitos, os seus estatutos, os seus juízos e os seus mandamentos. Ou seja, 4. Começou a estreitar um pouquinho mais, né? Percebam que neste versículo fala sobre amar o Senhor, porque nós já amamos Ele. Nós começamos a amar o Senhor quando nós começamos a obedecê-lo. Aí nós começamos a amar o Senhor, nosso amado. Somente obedecendo e fazendo a nossa techuvá. O nome disso é techuvá, gente, é voltar para a nossa origem, fazer o caminho de volta. É um dos pilares do relacionamento com Deus. Techuvá. São 3 pilares do relacionamento com Deus. É o techuvá, que é fazer o caminho de volta, é o tefilá, que é a oração, e o tzedaká, que é a justiça de Deus. Que a justiça de Deus não significa sentença, significa equidade. Então, nós amamos o Senhor porque nós começamos a obedecê-lo, estamos fazendo a techuvá, que é o caminho de volta, e então nós começamos realmente a entrar neste caminho
de intimidade, de reconhecimento de quem Ele é na nossa vida. Amém? E este nível de tratamento, dessa medicação, desse antídoto, nós conseguimos, então, a perceber as grandes obras de Deus. Nós começamos a ver Deus em tudo, todas as coisas. Gente, eu vou falar sobre mim, eu só posso falar sobre mim, né? Quando eu conheci Jesus, a minha mentalidade era tão caída que tudo que era sobrenatural eu atribuía ao inimigo. Eu repreendia tudo, até a folha. O vento batia, está repreendido, porque a minha condição caída era tão terrivelmente ruim que eu não conseguia ver Deus em todas as coisas. Só que neste nível de obediência, tudo que nós vemos, nós atribuímos a Deus. É Deus, é Ele, o seu cuidado, o seu amor, o seu favor. E nós entendemos, sim, nesta altura da vida, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Nós vamos crescendo em relacionamento de verdade. De verdade. Amém? Uau! Na medida que nós vamos caminhando, através desse tratamento, nós vamos o quê? Nos tornando cada vez mais semelhantes a Cristo. Sim. E chegar à estatura de Jesus Cristo é impossível? Eu digo para vocês que não é. Não é impossível. Não é, gente. Seguindo esses passos aqui, vocês vão ver que não é impossível. É difícil, mas não é impossível. Quando nós mudamos a rota, eu estou quase encerrando. Quando nós mudamos a rota e passamos a fazer parte da família de Deus, de imediato nós não conseguimos ser semelhantes, claro, a Cristo. Mas no caminho, percebam, no caminho nós vamos nos tornando. É no caminhar. E a última fase do tratamento, a última fase, estreitou mais ainda, aponta um quinto nível de obediência, que significa o quê? Ouvir. Ouvir a voz do Senhor e obedecê-lo, como no princípio, como era no jardim, como Deus fazia com Adão. Ele falava. Ele falava. Em João, capítulo 10, versículo 27, João, capítulo 10, versículo 27, diz: As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, e elas me seguem. Este nível leva os filhos novamente para o jardim do Éden, que é a eternidade. Aqui se chega efetivamente à estatura do varão perfeito. E o filho não retém nada para si mesmo. Ele tudo entrega. E participa dos pensamentos do pai em relação aos irmãos. Porque realmente ele se torna semelhante ao eterno nesta fase. Assim como Cristo é um com Deus, nós também nos tornamos efetivamente um com Deus. E nós começamos a pensar conforme está escrito lá em Jeremias, capítulo 29, versículo 11, que esses também serão os nossos pensamentos, que os nossos pensamentos em relação aos nossos irmãos é de paz, é de bondade, é de respeito. Nós vamos querer que eles prosperem, e são pensamentos de paz, e não de mal. E aí, efetivamente, nós somos um com Ele. Uau! Aleluia! Eu quero, por favor, que vocês fechem seus olhos, escutem. Aleluia! Pai, neste momento eu quero me arrepender, Pai, não só por mim, mas também pelos meus irmãos, em não aceitar, não entender a tua paternidade, ser rebelde, fugir de quem o Senhor me fez para ser. É na obediência que eu sou protegida. É na obediência que é extraído o melhor de mim. É na obediência
que eu me torno semelhante a Cristo. Obrigada, Pai, por este concerto. Não importa se meu pai não me amou do jeito que eu achei que ele devesse me amar. Não importa. Não importa. Se meu pai não registrou, não me botou o nome dele. Não importa se ele me deu educação, se ele brincou comigo. Não importa. Porque quem é o meu pai é o Senhor. E o Senhor escolheu aquele homem para ser o meu pai, e por isso eu honro aquele homem. O Senhor sabe o que é melhor para mim. Eu não fui esquecido, eu não fui abandonado. Eu sou sua filha. Eu sou seu filho. E antes de tudo, eu pertenço à tua família. Antes de estar aqui, eu pertenço a ti. Importa em saber que o Senhor é o meu Pai. E em ti eu posso todas as coisas, porque é o Senhor que me fortalece. É o Senhor que tudo faz por mim, que peleja as minhas lutas, que luta as minhas causas, que me traz para perto. E é forte, bota essa força em mim. É o Senhor que coloca essa força em mim, é o Senhor que aniquila os gigantes, é o Senhor. Mas o Senhor é tão maravilhoso que o Senhor diz que fomos nós que quisemos. Não há outro lugar, Pai, que eu queira estar, a não ser junto de ti. Por favor, me ajude a escolher sempre a melhor parte, que é estar contigo. A te obedecer. E ser reconhecido como tua filha, não porque eu fale tantas coisas bonitas, mas porque eu ajo, porque eu faço, porque eu manifesto o teu grande amor. Eu não fico preocupada mais com as minhas mazelas, com as minhas necessidades, porque cumpre eu perguntar ao meu irmão o que ele precisa. Porque cuidando dos meus irmãos, o Senhor cuida dos meus. Obrigada, Pai, por revelar gradativamente esse amor tão grande que eu não consigo nem traduzir em palavras. Obrigada por me chamar de filha, de filho, e me convidar para sentar à tua mesa e partilhar junto contigo desse banquete maravilhoso. Aleluia. O Senhor é bom. Eu te louvo, Eterno, por tudo e por tanto. Em nome de Jesus. Amém.